juntos, pelas vibrações amorosas dos nossos corações, num propósito único de nos tornarmos espíritos melhores, conseguirmos lidar com o que sentimos de maneira serena e equilibrada, compreendendo as leis divinas que regem as nossas vidas. Lembrando sempre que o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus, Espírito magnânimo, que com seu coração amoroso, de sabedoria e amor, que nós nem conseguimos medir, aqui reencarnou conosco para exemplificar, para viver a maior expressão das leis divinas, para nos direcionar, para iluminar os nossos caminhos. Então nós temos sempre ligado aos nossos corações esse amor, desse Espírito magnânimo que tem como compromisso cuidar de todos nós, habitantes dessa escola planetária, o nosso planeta Terra. E lembrando, entre tantas coisas, dos seus exemplos, porque Jesus não foi filosofia, teoria, foi vida divina, encarnado conosco nas condições das leis divinas da reencarnação, a nos orientar, a envolver os nossos corações com esse caminho de construção do reino divino, do amor em nossa intimidade. E dos seus exemplos e das suas recomendações, muitas delas ainda continuam ecoando em nossas consciências, como: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sofrendo, que eu vos aliviarei. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. Ainda continua ecoando em nossas consciências, quando ele disse que nem só de pão vive o homem, mas também do alimento espiritual, falando-nos, direcionando-nos para esse cuidado que nós devemos ter com o alimento das vibrações que nós emitimos pelos nossos pensamentos, o que mantém a maior parte do dia na nossa intimidade, os nossos desejos mais íntimos. Se nós nos observarmos, o que nós gastamos a maior parte do tempo com nossos pensamentos, esse é o nosso alimento espiritual. Como temos alimentado os nossos espíritos com esse amor, com essa compreensão, com essa tolerância? Porque ele disse que para nos aliviar, ele apenas pedia que amássemos uns aos outros. Então, meus amados, entre tantos ensinamentos e exemplos, aqui estamos nós, nesse caminhar, de nos observarmos, de olhar para nós mesmos, nos percebermos, nos sentirmos a criatura divina que somos. Termos a percepção que nós somos energia, vibração, fonte geradora de ondas que partem da nossa intimidade, dos nossos corações, das nossas mentes, e que vão entrar em sintonia com os mesmos comprimentos de ondas de desejos. Por isso também que o nosso mestre nos recomendou: orai e vigiai. Como tem sido isso em nossa intimidade? Essa percepção
da ligação que temos com esse amor infinito, o quanto temos dado sintonia à compreensão, à bondade, à humildade. Por isso, aqui estamos todos nós. Ó Jesus, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. Que, em primeiro lugar, que possamos emitir dos nossos corações as nossas vibrações de amor e de gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas, especialmente nós encarnados, pela bendita oportunidade da reencarnação, de termos novos corpos como instrumentos divinos, recursos divinos do aprendizado do amor. A nossa gratidão, Jesus, pela ambientação reencarnatória que o Senhor nos concedeu, o país que nascemos, a cidade que nascemos, a família consanguínea que temos, todos os atributos e recursos de Jesus que foi nos concedido para que possamos caminhar serenos, tranquilos, compreensivos do nosso papel, da nossa parcela, da nossa parte, onde nós nos encontramos. Ó Senhor, a cada dia somos mais conscientes de tanto amparo, de tanto amor, de tanta bondade para com todos nós. Mas também, Jesus, a cada dia somos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade. De impulsos, de desejos, de sentimentos que ainda carregamos e que insistem em estar em nossas mentes e muitas vezes influenciando as nossas decisões, as nossas criações mentais, e que já somos conscientes, Senhor, que esse sentimento, esses impulsos, não estão alinhados com as leis divinas do amor, que já estão gravados em nossas consciências. Por isso, tem nos trazido tanto desconforto íntimo, tanta aflição, tanta depressão, tanta insatisfação. Por isso aqui estamos, Jesus, a rogar-lhe, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a impulsividade, a crítica, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que possamos sermos mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos e bondosos, com tudo e com todos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, para que os atributos que trouxemos do nosso raciocínio, da nossa mente, que o nosso cérebro, Senhor, seja um gerador de vibrações de concórdia e de compreensão. Que os nossos ouvidos sejam uma caixa acústica de filtros, de armazenar vibrações de bondade, de amor, de compreensão e de tolerância, e não mais, Senhor, vibrações, comprimentos de ondas, de observações das dificuldades dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Jesus, para que o atributo do nosso olhar, que os nossos olhos possam ver toda a beleza da grandiosidade divina que estão às nossas voltas, em tudo, desde da pequenina folha ao astro brilhante, o nosso sol. Ajuda-nos, Jesus, para que os nossos corações tenham os batimentos cardíacos
sintonizado com nossos pensamentos do bem e da bondade. Ajuda-nos, Senhor, para que as nossas mãos sejam instrumentos de levar a assistência, o carinho, o afeto, o bem e a bondade. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que as nossas pernas sejam para nos locomover, para servirmos mais, para sermos mais tolerantes e para, onde estivermos, Senhor, sejamos instrumentos de vibrações, de estímulos, de bondade, de amor, de tolerância e de paciência. Enfim, Jesus, fortaleça-nos, para que com o nosso esforço e com o suor das nossas testas, nós possamos sermos instrumentos do seu amor, Senhor, ao ambiente em que o Senhor nos colocar. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, sempre os domingos de manhã é essa imensa alegria que eu tenho em ter a oportunidade de ter os vossos corações. E às vezes sempre observo que sempre tem alguém que está conosco pela primeira vez. Então, aqueles que hoje estão participando conosco pela primeira vez, que receba em especial meu careto, meu afeto, meu carinho, a minha gratidão. E a todos que estão participando conosco já há algum tempo, né? Nós, lá do Abraço Fraterno, temos a recomendação dos nossos estudos, qualquer que for a atividade, nós fazermos uma leitura do Evangelho, que recomendação do nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides Barçanufo. E então, como nós temos feito, né, e a gente então concluiu no domingo passado, lá o último capítulo, lá do item 28, falando sobre as preces. Mas como o Evangelho, né, nós falamos que é o manual da vida, o manual do viver, né? O manual que vai nos ajudar nesse caminho nosso de cumprimento de lei, das leis divinas da evolução. Então, né, como nós terminamos lá, nós vamos retornar então aqui, né, ao primeiro capítulo, novamente. E eu não sei se isso acontece com todos, mas a cada dia e a cada estudo que nós fazemos, é inesgotável o aprendizado e o ensinamento que contém aqui no Evangelho. Então, às vezes, eu até peço desculpa, né, porque a gente não fico saindo fora e talvez alguém até acha que, né, que talvez já compreendeu tudo, mas nós temos esse compromisso, né, de estudar. E começando o nosso primeiro capítulo, que é o capítulo número 1, que é o quê? Não vim destruir a lei. Observem que só para esse, né, o tom que o Kardec já deu nesse primeiro capítulo. Inclusive, desde a primeira vez que li, que já faz mais de 10 anos,
me impactou muito só pela própria colocação. Eu não vim destruir a lei. Olha, a estruturação e entendimento das leis divinas, né? Porque não veio aqui, não dá valor em tudo aquilo que já tinha sido trabalhado ao longo dos milênios. Com a primeira revelação divina para conosco das leis, onde nós tomamos consciência com Moisés, a segunda revelação divina, o maior exemplo da vivência das leis divinas entre nós, com o nosso governador espiritual, Jesus, e esse terceiro advento, que é a nossa doutrina espírita. E olha a grandiosidade que o Kardec já estruturou. Não vim destruir a lei. E aí ele colocou o seguinte, ó, as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. E olha, amados, a grandiosidade da compreensão e da percepção das nossas necessidades, na nossa condição evolutiva, no nosso planeta de prova e de expiação. Olha o que ele colocou após o esclarecimento da terceira revelação, que é a aliança da ciência e da religião. E dentro das instruções dos Espíritos, ele colocou a nova era. Então, vamos ler aqui e a gente vai comentar. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, o que nós podemos falar, então, aqui do nosso primeiro capítulo? Que estruturação de filosofia, de ciência, de religiosidade que é colocado. Se nós, então, buscarmos a compreensão que essa doutrina espírita veio tirar do véu dos nossos olhos, que, em primeiro lugar, então, é que nós somos espíritos eternos, criaturas divinas, que fomos criados simples e ignorantes, mas com o código divino do amor e da sabedoria gravado, essa energia gravada em nossa consciência do ser que somos. E que nós já caminhamos pelo reino do mineral, porque se nós observarmos no átomo, nas menores partículas, existe a vibração, existe as leis divinas que regem essas atrações, na formação desse aglomerado material, que é imantado pelo esse princípio inteligente que nós somos. Então, existe um universo infinito, resumidamente e simploriamente, três coisas: Deus, Espírito e matéria. E nós, habitando então esse princípio inteligente, habitamos lá o reino mineral, habitamos o reino vegetal, habitamos o reino do animal irracional. Nos encontramos no reino do animal racional, humanidade. E estamos caminhando para angelitude, para espíritos puros. Claro que a nossa condição ainda, no nosso planeta, é ainda muito mais próximo do animal irracional do que da angelitude. E como é que iam chegar para nós à medida desse caminho nosso evolutivo, dos instintos, desde as ligações da matéria, lá na matéria bruta, depois do princípio inteligente das plantas, onde ela caminha na luz, ela faz a conta do que tem lá próximo das raízes, para saber quanto que ela pode desenvolver e o tamanho que ela vai ficar. Depois passamos pelo reino do animal irracional, trazendo os instintos de sobrevivência, de procriação, e agora nos encontramos no reino do animal racional, humanidade. Como que essas leis divinas, então, nessa sequência divina,
que é a lei da sequência e da continuidade, como que nós íamos tomando consciência dessas leis divinas? Então, começou-se na nossa ainda infância espiritual, aqui como humanos, no planeta Terra, em condições de receber esses ensinamentos que chegaram a primeira vez, então, com Moisés. Ainda, nós, espíritos ainda rudes e com dificuldades de compreensão, não poderia dizer, como ainda hoje não pode dizer todas as coisas que nós ainda não temos condições de compreender. Então, a primeira revelação de um Deus único, onde Moisés, então, trouxe os primeiros conceitos da ligação do amor, da ligação da vivência em conjunto, em sociedade, e ainda da nossos instintos. Moisés, então, ditou várias leis humanas redigidas por ele, para que pudesse nos ajudar nessa direção. E depois, já em um pouco mais de maioridade, de compreensão do Espírito Divino que somos, veio Jesus, o próprio governador planetário, a encarnar conosco e a vivenciar as leis divinas para nos mostrar. Mas mesmo naquela oportunidade, ele não pôde dizer todas as coisas porque nós não tínhamos condições de compreender. E, então, falou-nos do Consolador que ele ia enviar para nós, porque ainda ele não poderia dizer tudo, porque nós ainda não compreenderíamos. E aí, então, chegou conosco, em 1857, então, a revelação de uma complementação. Você pode ver que é uma continuidade das leis divinas, da nossa condição de compreensão, porque as leis divinas, gravem, elas são únicas e imutáveis. Elas não mudam, o que muda é a nossa compreensão das leis divinas. E então, estruturando o Evangelho, a primeira coisa que Kardec, com a equipe do Espírito de Verdade, equipe de Jesus, colocou, olha, o bom senso, a razão e a lucidez. Não veio aqui destruir nenhuma lei, mas veio dar cumprimento e complemento às leis divinas na nossa compreensão. E aí, na oportunidade, estudando, né, foi muito grandioso quando ele colocou brilhantemente, falando da aliança da ciência com a religião. Se nós observarmos hoje, especialmente, o que nós estamos experienciando hoje no planeta Terra, que, vamos dizer assim, né, consideramos já um desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico, que nos últimos 30, 40 anos aí foi algo imenso o que ocorreu. Mas ainda esses princípios educacionais, por quê? O que acontece? Ainda parece que ainda na nossa visão de compreensão das coisas, é como se ainda a religião fosse uma coisa e a ciência fosse outra coisa, que não daria para caminhar. E a primeira colocação que o Kardec fez aqui, que é algo grandioso demais, falando-nos da aliança da ciência e da religião. Porque essa é a estrutura evolutiva do Espírito Divino que somos. Se nós observarmos ao longo dos milênios, né, quantos espíritos aqui reencarnaram com tarefas de desenvolvimento tecnológico, científicos, mas ainda parece que existe um vácuo, um vazio entre a religiosidade e a ciência. E é uma das coisas mais grandiosas que o Kardec colocou nesse primeiro capítulo do Evangelho, estruturando, que as mesmas leis que regem na ciência e na religião é a mesma. As leis morais que regem as nossas consciências é a mesma lei que rege, por exemplo, a lei da gravidade. A lei de atração entre átomos, entre matéria, é a mesma lei que rege
a nossa atração por pessoas, por espíritos. E enquanto não fizer essa aliança, nós passaremos ainda por provas e por dificuldades. E porque o que tem acontecido? A ciência estuda e tenta demonstrar as leis que regem a matéria. E a religiosidade tenta colocar a energia que está em volta. E se nós observarmos hoje, praticamente vai fazer um ano que o planeta Terra todo passou a pensar e a vivenciar, chamado aí esse vírus que nós chamamos aí o Covid-19. Amados, não tem dezenas, centenas de irmãos, de espíritos dedicando, vamos dizer assim, 12, 15 horas por dia para a descoberta dessa vacina? E por que ainda não ocorreu? Sabendo que esse vírus ele é um princípio inteligente e energético. E que também nós somos esse princípio inteligente e energético. E por que tem gerado tanta dificuldade e confusão? Porque isso está vindo, inclusive, para formar essa aliança. Porque é preciso que a ciência faça a aliança com o ser integral que nós somos, o Espírito Divino que somos. Que o nosso corpo físico é um instrumento divino de transformação. E como que se explica que ainda há mais de um ano, ou quase um ano, nessas pesquisas, com infinitos testes, que nós nem conseguimos dimensionar tudo? Por que ainda, vamos supor, dentro do mesmo lar, alguns contraem os vírus e têm reações profundas e de extrema dificuldade? Alguém tem sintomas muito leves e alguém nem contrai. Como estudar o princípio energético que somos se não tivermos essa aliança entre a ciência e o sentimento de religiosidade? Porque são as mesmas leis que regem tudo isso. Então, o Evangelho, ele começou já aqui estruturando esse entendimento profundo do ser divino que somos. E olha que grandiosidade. A primeira coisa que ele disse, tudo que já foi feito até agora tem que ser considerado. Não veio destruir nada, veio dar continuidade. Não é muito maravilhoso isso, se nós colocarmos isso na nossa vida prática diária? A percepção de que o quanto esse ensinamento aqui pode servir a todas as religiões. Essa compreensão pode nos ajudar a nós entendermos todos os sentimentos de religiosidade. Porque Jesus aqui reencarnou conosco, não foi assim para formar aí uma escola religiosa, mas para trazer a religião cósmica universal do amor e da sabedoria. Então o Evangelho já começa estruturando para nós, dando para nós uma base de entendimento muito mais ampla do ser integral, que nós não somos o nosso corpo físico. Nós temos o nosso corpo físico como instrumento de aprimoramento e de aprendizado de usar as leis divinas. Porque, inclusive, se não estruturasse, até abrindo um parênteses aqui, né, com os 4 primeiros capítulos do Evangelho, foi essa a estruturação. Porque senão nós não conseguiríamos compreender o maior paradigma da história da humanidade no nosso caminho de ascensão para a angelitude do planeta Terra, que foi e que é o Sermão do Monte. Como compreender as bem-aventuranças? Bem-aventurado você que está aflito e sofrendo. Como entender isso? Que senão parece uma fé ingênua. Como compreender se não tivesse essa estruturação? E
lembrando aqui, né, que às vezes até me alegra ainda, né, na minha pequenez, que acredito que talvez até todos conheçam, um pequeno fato da história espiritual do nosso diretor espiritual, nosso professor Eurípides Barçanufo, que então aqui ele nasceu num lar católico, porque naquela oportunidade, lá no começo do século, né, lá em 1900 e pouco, do século XIX, ainda a grande maioria das famílias eram católicas, e nós, então, né, Eurípides Barçanufo era católico, trabalhava na igreja lá, ele era um coroinha, ele estava jovem ainda, e ele participava das leituras da Bíblia, que inclusive o Evangelho aqui ensina nós, nos ajuda a nós a entendermos também a Bíblia. O Velho Testamento, o Novo Testamento, nós conseguimos saber daqui. E muitas oportunidades em que o Eurípides, então, já tinha, esse espírito magnânimo já tinha essa cuidade em compreender as coisas. E às vezes ele perguntava lá para os padres lá como é que eram essas bem-aventuranças, e os padres não conseguiam se esclarecer muito para ele isso aí, né? Então ele era um coroinha e fazia parte dos irmãos vicentinos. E um dia conversando com o tio dele, que era espírito, o tio Mariano, e ele perguntava algumas coisas para o tio Mariano às vezes também não conseguia responder. Aí um dia o tio Mariano pegou, deu para ele o livro até do Leon Denis, né? O Problema do Ser, o Destino e da Dor. E Eurípides Barçanufo começou a ler esse livro, leu esse livro a noite toda. E tocou ele muito, mas ele tinha uma dificuldade de compreender as bem-aventuranças, de acordo com o que ele percebia as coisas. E aí, então, esse tio Mariano ofereceu para ele que existia um centro espírita, que faziam reuniões, e que eram espíritos muito simples, praticamente em termos de intelectualidade analfabetos, mas eram espíritos humildes, amorosos, operosos, trabalhadores assíduos, e Eurípides Barçanufo, então, vai participar um dia dessa reunião. E na intimidade dele, ele rogou, né, que se fosse possível, se realmente as coisas funcionassem como ele tinha lido lá no livro do Problema, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que, como ele conhecia pela igreja, pela literatura católica lá, né, o João Evangelista, ele perguntou então se será que seria possível, só para ele, na intimidade dele, se João Evangelista podia vir explicar para ele se isso fosse possível e se assim que funcionassem essas leis divinas entre o mundo corpóreo e o mundo semimaterial ou o mundo espiritual. E começou-se a sessão mediúnica e em um determinado momento, inclusive, o médium totalmente analfabeto, o médium Aristides, não sabia nem escrever o nome. Começou a descrever, começou a uma psicofonia, falando numa linguagem concisa, clara, polida, os esclarecimentos sobre as bem-aventuranças. E esclareceu por vários minutos como é que funcionavam as bem-aventuranças, a estruturação do Evangelho. E, no final, ele disse que ele era o João Evangelista. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito, com a unidade de amor de Eurípides Barçanufo, aqui com um novo corpo, começando tudo de novo com uma nova educação, tinha dificuldades dessa compreensão. Imagina nós, como compreender realmente esse ser divino que somos? Como entender o que nós sentimos? Como lidar com o que nós sentimos perante os estímulos que nós recebemos? E esse é o propósito do nosso Evangelho. Essa ajuda em nós passarmos a ter criações mentais, alimentarmos desejos, aspirações,
sentindo esse ser espiritual que somos, sentindo esse propósito divino para todos nós. E nessa compreensão que o Eurípides Barçanufo teve, ele veio trazer para nós, ou seja, dar continuidade nesses esclarecimentos, quando ele trouxe para nós com todos os detalhes que nós temos condições de compreender agora, claro, sobre o nosso planejamento reencarnatório. Por que eu estou dizendo isso, meus amados? Para que nós possamos perceber as leis divinas de sequência, as leis divinas de aprendizado. E isso nos traz paz, nos traz serenidade. Por quê? Porque nós compreendemos que é essa experienciação, adquirindo essas experiências nas nossas vivências, cada vez com um novo corpo, em uma nova sociedade, muitas das vezes, às vezes uma encarnação em ambiente totalmente oposto, às vezes uma encarnação em ambiente muito similares, essas experiências que o Evangelho veio trazendo, que tudo o que nós já vivenciamos é importantíssimo, porque é o legado que nós carregamos na nossa intimidade. E como compreender isso melhor se nós não entendermos que nós somos esse ser integral? Enquanto nós não levarmos em consideração esse ser espiritual que somos, não vamos conseguir trabalhar na nossa intimidade o que nós sentimos. E qual que é o nosso farol? Qual que é a nossa direção? É o que Jesus exemplificou e ensinou. E que a nossa doutrina trouxe como resumo o quê? Fora da caridade, não tem como nós caminharmos. Não falou fora de religião nenhuma, não falou fora de ciência nenhuma, falou fora da caridade. E o que é a caridade ensinada e exemplificada por Jesus? Tratar todos com benevolência, mas é todos, sem exceção. Aceitar as pessoas assim, exatamente como elas são. E se nós ainda, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, nos sentimos magoados, nos sentimos ofendidos, nos sentimos que alguém agiu conosco com ingratidão, que nós não merecíamos, que lutemos com todas as forças dos nossos espíritos ao exercício do perdão incondicional. Então, meus amados, vamos refletir na nossa intimidade. Como tem sido esse trabalho das leis divinas no nosso íntimo? Porque nós começamos novamente um capítulo aqui dizendo Jesus, Moisés, Jesus, doutrina espírita, é sequência da nossa caminhada evolutiva aqui na nossa escola planetária. Meus amados, do Evangelho para hoje, eu acho que deu para nós sentirmos essa grandiosidade que é o primeiro capítulo estruturando de o quanto esse ensinamento é útil a todos nós, independentemente de conhecimento intelectual, independentemente de escola religiosa, mas sim como espírito divino que somos. E que contribuição isso traz para nós, para onde nós estivermos, nós fazermos e sermos instrumentos de estímulo, de bondade, de amor. E, como sempre fazemos quando dá algum tempinho, né? O estudo aqui, eu não sei se todo mundo já tem, ou se já conseguiu adquirir, o nosso pequenino livrinho chamado Pensamento e Vida. Eu não sei se todos lembram isso, nós podemos fazer isso novamente. É que
Por que surgiu esse livrinho Pensamento e Vida? Qual foi a explicação que Emmanuel e Chico Xavier trouxe-nos? Por que esse livrinho veio ser escrito aqui para nós? Então, podemos ler, que é o prefácio do livro, chama Pensamento e Vida. Porque aí, a hora que nós estamos aqui, reencarnados, com no nosso ambiente reencarnatório, com as nossas ligações consanguíneas, com as nossas ligações sociais, com as nossas interrelações, né? Porque através do relacionamento que nós evoluímos, aí tinha tantos espíritos aflitos por querer, como se, eu quero um manual, para mim saber como é que eu tenho que lidar com o que eu sinto. E aí, então, por isso que até o Emmanuel e o Chico, então, começou, porque o livro é dos dois, né? Emmanuel Espírito e Chico Xavier, quando estava aqui reencarnado conosco, que psicografou. E começou o seguinte, então Chico falou assim, né? Emmanuel respondendo, né? Perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual, olha que a gente está desencarnado, na nossa ambientação, na nossa colônia espiritual, elaborando o nosso projeto reencarnatório, se não tinha jeito, se eles não possuíam um livro lá no mundo espiritual, suscetível de ser adaptado às nossas necessidades aqui na Terra. Ou seja, eu estou estudando meu projeto encarnatório lá, não dá para trazer um livro aqui para ver como é que eu tenho que fazer a hora que eu estiver aqui? E aí, então, Emmanuel continua, algumas páginas que falassem ao espírito, dos problemas do espírito, algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E aí, então, Emmanuel fala, e aí, lembremos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomem nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Entenderam isso aqui? Então, lá, antes de nós vir magnetizar, pegar lá juntar um espermatozoide com um óvulo e nós multiplicarmos as células, formar o nosso corpo físico, nós participamos lá de uma orientação, e aí ele falou, e lembremos por isso da singela cartilha falada que dispõe nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, ou seja, a hora que nós estamos vindo reencarnar, utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, entendeu, né? Como, o que nós consideramos aqui que nós estivéssemos mortos, que na realidade a morte não existe, nós só mudamos de local, né? A vida não cessa, a vida nunca interrompe. Então, ele disse, ó, nós temos uma cartilha lá, sim, que inclusive é para orientar os espíritos que estão vindo renascer. Vocês já imaginaram? Nós com a nossa cartilinha da nossa tarefa. Olha que bênção que chegou para nós. E aí ele colocou assim, anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe. Que nasceram da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. O Emmanuel, que humildemente está falando, né, que tudo isso aqui que ele está trazendo é bondade divina, ainda não é ainda do coração magnânimo dele, né, que é a bondade de Deus em trazer-nos essa oportunidade. Aí, eis aqui, né, está aqui o livrinho, portanto, adaptado quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. E lá no mundo espiritual chama Pensamento e Vida, e aqui ele deu o mesmo nome. Pensamento e Vida, chamamos no mundo espiritual. E sobre a mesma designação, oferecemos aos nossos irmãos de luta. Temporariamente internado na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Estou feliz, estou contente, estou sereno, estou tranquilo?
meus pensamentos, é que vai criar isso para a minha vida. Olha a profundidade do esclarecimento. E ele falou ainda, mais uma vez, de que o pensamento, nosso pensamento, cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Lei da sintonia. Lei divina que rege o universo infinito. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de Deus, nosso Pai. Olha, que mais essa cartilinha que a espiritualidade, o amor divino vem nos trazer. Ou seja, nós vamos pensando, fazendo criações mentais, vivenciando encarnações, milênios e milênios, até que um dia as nossas ações e os nossos pensamentos se identifiquem ou sintonizem com o infinito amor e com a infinita bondade de Deus, nosso Pai. E aí, acho que dá tempo de nós lermos ainda que é curtinha, e o primeiro capítulo, porque só para vocês terem uma ideia, olha só os capítulos. O primeiro dele é o espelho da vida, que é a nossa mente. O segundo capítulo, vontade. Terceiro capítulo, cooperação. Quarto capítulo, instrução. Quinto capítulo, educação. Sexto capítulo, fé. Sétimo, trabalho. Oitavo, associação. Nono, sugestão. Décimo, entendimento. 11º, berço. 12º, família. Quem é a família consanguínea que eu temos? E aí ele aprofunda, filhos. Quem são os nossos filhos? Aí ele fala do corpo, da saúde, da vocação, da profissão. Quantos aqui têm dificuldade imensa de saber qual é a vocação, ou está na profissão certa? Falando da sociedade, falando de prosperidade, falando de hábito, falando de dever, falando de culpa, de auxílio, de humildade, de tolerância, de oração, de obsessão, que a gente não tem ideia, que é a maior pandemia verdadeira mesmo do planeta Terra, das enfermidades, da morte e do amor. E o primeiro capítulo, então, é Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a nossa mente é o espelho da nossa vida, né? Reflete nós. Ergue-se da terra para Deus sob a égide do Cristo. Esse é o referencial. A feição de diamante bruto. Então, é o que nós falamos no primeiro capítulo aí do Evangelho, né? Da sequência, que não nada vem destruir a lei, que vem dar complemento. Quer dizer, que nós somos um diamante bruto, que, arrancado ao vento obscuro do sol, avança com a orientação do lapidário, que é Jesus, né? Para a magnificência da luz. Nos seres instintivos, aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas, da condição que nós somos, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Olha aí o estado que nós nos encontramos. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando de nossa posição espiritual, confinado no que achamos entre a animalidade e a angelitude, né? Somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, as minhas criações mentais é o espelho da minha vida. E é a minha consciência que eu já consegui despertar do entendimento do ser divino que somos. Então, a consciência, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das ondulações, gerando força do pensamento que tudo move, criando e transformando,
destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Cada dia eu sou mais consciente das minhas criações mentais, que eu gero uma influência recíproca. E aí ele coloca, tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. Então eu sou vibração e energia que estou constantemente sintonia recíproca. Eu emito comprimento de onda, encontra-se na mesma sintonia, na mesma frequência, e é, então, retornado a mim. Então ele coloca, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Como é que tem sido isso no meu dia a dia? As ideias que eu crio, que vai formar a palavra que vai fazer eu agir. E aí ele coloca, né, brilhantemente. Em semelhantes manifestações, alonga-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obturativas ou alavancas libertadoras da existência. Ou seja, as minhas criações mentais, os meus desejos íntimos, me dão uma direção, devido aos estímulos que eu recebo e os estímulos que eu emito. Então, no espírito de sequência das leis divinas, ninguém pode ultrapassar o improviso, os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho que a estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. E aí, então, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Ninguém. Eu estou sempre em sintonia com mentes, com comprimento de onda, com vibrações, que tem cor, que tem brilho, de acordo com o que eu emito. E aí, então, ele fala algo muito profundo e difícil para todos nós. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Estou feliz, estou contentinho, estou sereno, estou tranquilo. Agora, critico, não perdoo, julgo, aponto defeito. O que está acontecendo comigo? Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. Eu que escolho. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente. Na criação que se reflete os objetivos do nosso Criador. Esse é só o primeiro capítulo que agora nós vamos passar a estudar um pouquinho, todo dia. Meus amados, nós já estamos indo para o final. E temos que concluir, então, o nosso encontro da manhã de hoje. Então vamos todos nós, com nossos corações abertos, com muito amor e alegria e gratidão, elevarmos nossos pensamentos a Jesus, aos benfeitores amigos, aos espíritos bons que com tanto amor nos acolhem, nos inspiram, não nos julgam, não nos criticam, sempre estão apostos a nos amar ainda do jeitinho que nós somos, como o olhar que temos para as crianças recém-nascidas, aprendendo. Que possamos dar condições das inspirações desses espíritos bons, através
de novas criações mentais no nosso dia a dia, de nova forma de olhar o outro, o nosso irmão. Sejam eles os que estão dentro dos nossos lares, sejam eles os que fazem parte do nosso ambiente de trabalho, sejam eles os que estão em nossa sociedade. A todos, que a nossa percepção do Espírito Divino que somos e que todos somos filhos de Deus, o nosso Pai, e que a cada um vivencia ainda o que carrega nas suas experiências milenares. Que esses Espíritos amorosos e bons possam nos inspirar a nos fortalecer nas nossas provas, onde, nos momentos mais íntimos de testemunho do amor, da bondade e do perdão incondicional, que eles possam nos fortalecer, para que com esse amparo e assistência renovemos os reflexos que emitimos em nossas mentes para sintonias de vibrações superiores de amor e de bondade. Oh, Jesus, benfeitores amigos, nós lhe rogamos, Senhor, ainda nas condições que estamos, que esses Espíritos bons possam conceder em todos os lares, a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, participantes nesses campos vibratórios do amor dessa manhã de hoje, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolvam nossos corações, docificando-os, para que sejamos mais pacientes, mais bondosos, mais compreensivos, mais tolerantes, mais amorosos e mais humildes. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança. Que a cada dia, onde estivermos, possamos fazer mais e ainda melhor, Jesus, na sua obra de amor. E para os encarnados, em cada lar, que os copos de água, as garrafas de água sejam magnetizadas, com os fluidos, com as vibrações, com os remédios, que cada um de nós necessitamos para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana, de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui nos mesmos horários. Se assim for a vontade de Deus, nosso Pai. E mais uma vez, muito obrigado. A minha imensa alegria, a minha imensa gratidão a todos, por ter os seus corações a alimentar o meu coração. E mais essa manhã de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado, meus irmãos, o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Meu abraço.
Bom dia, Juscelino. É impressionante como